depois que o Lula falou semana passada as lulices dele e mercados caíram para todo lado, você vê aquela resposta padrão da esquerda de mercados não importam, lucros são exploração, dane-se o mercado, eu não compro dólar, esse tipo de coisa. E eu queria fazer um vídeo explicando o que é lucro em mercados de uma forma diferente, uma terminologia diferente, para ver se ajuda, porque fundamentalmente o problema dessa galera é que eles não entendem o que é lucro em mercado. Então, desculpa que a gente não teve vídeo nesse fim de semana, deu uma desacelerada e tudo mais, eu fui pra LibertyCon, eu não consegui gravar, acho que era 14 vídeos em 2 ou 3 dias pra fazer todo o backlog, então foi mal. Mas estamos de volta, quem foi na LibertyCon, fantástico, muito bom ver vocês, quem não foi, ano que vem tem outra, vão. Isso posto, o que aconteceu nesse negócio todo de mercados? O Lula saiu, falou as coisas dele e tudo mais, capotes e tal, e vem aquela coisa de esquerda padrão que é não entender o que está acontecendo. Isso é uma coisa que eu acho que vocês precisam entender. As pessoas que votam em esquerda, assim, você tem 3 grupos. Você tem a esquerda raiz, os cara base, assim, que é os partidos, os candidatos, os mandatários, os professores principais, tudo mais. Você tem a galera que fica defendendo essas ideias em redes sociais e você tem quem vota, ok? Então eu diria que assim, 80%, 70% só vota, 20 a 28%, talvez 29% essa galera que fica defendendo, e 1% é quem é de fato os caras que estão sendo beneficiados por isso. Então dos 99% que não são a esquerda e direita, 80% deles não entende básico de mercado e lucros. Eles não são marxistas, socialistas treinados, pessoas convictas em... Não, eles não conseguiriam defender essas ideias por mais do que 5 minutos de uma maneira técnica. Eles só não entendem coisas básicas como o que eu quero explicar nesse vídeo aqui. E eu resolvi fazer uma terminologia um pouco diferente porque a gente vive explicando na nossa terminologia, na nossa estética. Na nossa forma, capitalismo, livre mercado, liberalismo, libertarianismo, etc., que tem uma estética e tem termos que muita gente já está pronta para não gostar. Então é engraçado como quando você muda as palavras um pouco, quando você muda o frame um pouco, quando você muda a base do argumento um pouco, você consegue respostas completamente diferentes. Eu fiz isso em outro vídeo recentemente que eu falei, cara, faz 2 perguntas diferentes que são a mesma. Você acha que o Estado deveria fazer educação e você acha que políticos querem educar os seus filhos? É a mesma pergunta, mas de formas diferentes. Então vamos lá. Como é que eu explicaria mercado e lucro para essa galera? Eu partiria de dois princípios básicos. Primeiro, existe um número finito de coisas no planeta Terra e uma velocidade máxima que a gente consegue tirar recursos naturais e o trabalho de pessoas, as coisas que estão disponíveis, e transformar isso em outras coisas. Os recursos não são infinitos e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Escolhas precisam ser feitas. Certo? Então a gente precisa entender o que é mais importante agora, o que é mais relevante agora, e o que dá pra gente continuar fazendo. O que é sustentável e o que não é sustentável, certo? Essas coisas precisam ser entendidas. Segunda coisa que eu basearia. A sociedade precisa resolver seus problemas. Existem desafios e problemas na sociedade, não só das pessoas mais pobres, mas de todos os tipos. Você tem os problemas culturais, você tem as disputas que a gente precisa resolver entre nós seres humanos, as pessoas precisam ser educadas e cuidadas. Todos esses são problemas que existem na sociedade. Certo? E às vezes quando a gente entra com o argumento libertário de tem que privatizar essas coisas e tudo mais, parece que você tá falando, esses problemas não existem, ou tipo, dane-se. Não, esses problemas existem. A gente precisa resolver eles. Como? Essa é a pergunta. Como que a gente pode fazer isso? Qual é a melhor forma de fazer isso? Qual é a forma mais rápida, mais eficiente, mais ampla de fazer isso? E a forma mais fácil, a forma mais direta, a forma mais simples e a forma que de fato atende as pessoas é quando as pessoas envolvidas concordam no que está acontecendo, concordam com o que está acontecendo, escolhem participar. Consentimento é importante. Porque o que consentimento, o que concordância revela? Ela revela que aquela solução para ela parece boa em relação a todas as outras coisas que ela poderia fazer. Não que seja a melhor do mundo, não que seja perfeita e não que ela seja certa. Pode ser que depois a gente olhe e fale, putz, não era uma boa ideia. Mas, quando você escolhe participar de alguma coisa, você está dizendo, aquilo que eu estou abrindo mão vale menos para mim do que aquilo que eu estou ganhando. Isso é uma troca básica.
Isso é uma coisa basiquinha de economia. Quando você vai e compra alguma coisa no supermercado, não é que o valor do que você está comprando é igual ao valor do seu dinheiro. Para você, o valor dessa coisa é maior do que o valor do seu dinheiro. Porque senão, por que você se daria o trabalho de ir para ficar tudo igual? Você está melhorando. Toda vez que acordos acontecem entre pessoas, é porque o acordo produz uma situação melhor do que a anterior. Então, como é que você resolve problemas em sociedades? Deixando que as pessoas façam propostas, que elas tenham ideias, que elas tenham conceitos na cabeça e atraiam pessoas que acham aquilo legal. E essas coisas vão avançando no seu processo. Então como é que a gente vai resolver esse problema de educação, esse problema de saúde, ou esse problema de um conflito na sociedade, ou esse problema de minorias, etc. Você vai produzindo soluções, na medida que elas atendem as pessoas envolvidas, mais pessoas serão atraídas, e se elas falharem, essas pessoas vão para outros lugares. Então, vão ser criadas boas soluções, vão ser criadas soluções que atendem às necessidades das pessoas, e as que fazem isso vão tender a prosperar e ser o tecido da sociedade, e as que falham vão cair no chão e pegar fogo e desaparecer, e ninguém vai sentir falta delas porque elas não funcionam. Isso é mercado. É só que uma das facetas disso é usar interações de dinheiro no meio do caminho. Você pode ter trocas financeiras no meio disso, trocas monetárias no meio disso. Mas você pode ter trocas sociais. Tudo que eu falei agora pode se aplicar a um relacionamento amoroso, uma amizade, uma sociedade de caridade. Tudo isso pode. O problema é que quando você coloca violência no meio, quando você coloca agressão, coerção, você tem uma segunda possibilidade. Sem ela, você tem que criar coisas que atraem as pessoas, que elas se identificam e que funcionam. Quando você pode obrigar as pessoas a participar, você tem uma segunda chance, você tem uma segunda coisa que você pode fazer, que é, eu posso fazer alguma coisa que funciona pra mim e obrigar os outros a participar, porque o fato de que eles não querem participar mostra que isso não funciona pra eles, ou que o acordo é desproporcional na minha direção. Então ninguém quer participar nisso. Mas então eu posso usar força pra falar, você vai pagar sim. E quando eu posso fazer isso, eu não preciso mais atender as pessoas. Eu não preciso mais responder às necessidades das pessoas. Eu posso colocar o meu interesse na frente e falar, e você vai pagar e acabou. A primeira coisa é o mercado, a segunda coisa é o Estado. Essa é a diferença fundamental que existe. Então, quando você fala que você é contra o mercado, você está falando... qual é a alternativa? Essa seria a minha pergunta. Você está falando que eu sou contra a ideia de associação das pessoas. Não que a pessoa entende que ela está falando isso. Mas é esse processo que você está indo contra. O mercado é só um subgrupo disso, que é coisas financeiras. Mas ainda assim, o que ele faz é resolver problemas entre as pessoas, que é o segundo ponto que eu estava falando. O primeiro é o de recursos escassos e o segundo é sobre resolução de problemas. Empresas resolvem problemas. As pessoas precisam de comida, quem que vai fornecer isso? As pessoas precisam de educação, quem que vai fornecer isso? As pessoas precisam de saúde, quem que vai fornecer isso? Como? E aí você pode falar, mas e as coisas gratuitas? E as pessoas pobres? Isso é um serviço, isso é um produto igual. Porque assim, por exemplo, educação. Eu preciso te lembrar que você está numa plataforma gratuita aprendendo alguma coisa? Você está nesse momento... Sabe, uma vez alguém estava falando, porque não tem como a gente fazer educação para os pobres. E eu estava listando coisas. Khan Academy, YouTube, qualquer coisa de redes sociais. Escolas de favelas privadas, escolas privadas em favelas, como descritas naquele livro do James Tooley, que é o... eu ia falar da Kids Against Education. Não, é o The Beautiful Tree, a Bela Árvore, está traduzido. Existem várias soluções dessas. O problema é que a gente não tem tanto conhecimento hoje, e conhecimento eu não digo assim de você saber ou não, mas eu digo a sociedade ter o conhecimento técnico de como fazer isso e reconhecer que isso é uma boa alternativa e usar ela, a gente não tem isso tanto porque existe um processo do Estado, que é força, que é falar, esse problema existe. Primeiro, o Estado faz isso. Primeiro, nós vamos proibir outras pessoas de tentar resolver esse problema. Tornaremos crime. Segundo, nós vamos impor uma solução, uma proposta, não é uma solução, mas uma tentativa, e todo mundo é obrigado a participar. Portanto, ela não precisa funcionar. Você é obrigado a pagar ela, e ela vai fazer o que a gente acha que ela deve fazer. E depois nós vamos dizer que se não funciona, é porque... claramente, políticos precisam de mais poder. Esse é o processo pelo qual o Estado tenta resolver problemas. E aí eu te pergunto, como é que está indo isso? Como é que está indo a evolução de educação no Brasil? A gente precisa educar os pobres e tudo mais. A gente está falando disso há 30 anos na Constituição brasileira. Como é que está indo isso? A velocidade que a qualidade da educação está subindo é satisfatória? Você acha que isso está funcionando? Ou, deixa eu mudar a pergunta. Você acha que isso aí está atendendo a necessidade dos pais e das crianças? Ou...
Os incentivos colocados nesse sistema são para atender essas pessoas ou são para atender políticos? A mesma coisa eu posso perguntar para qualquer estrutura do Estado, as respostas serão as mesmas. Então, o que é mercado, ou liberalismo, ou libertarianismo? É a ideia de deixem as pessoas produzirem soluções e se associarem ao que funciona. É isso. Quando você coloca dinheiro no meio, você tem também a questão do lucro e a questão de alocação de recursos, que é o primeiro ponto que eu estava falando. Existe um número finito de coisas. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa, que você vai plantar ou colher, toda vez que você vai produzir, toda vez que você vai criar uma máquina, usar uma máquina, toda vez que você vai extrair um recurso da terra, que vai ter consequências, certo? Vamos minerar alguma coisa. Alguma coisa vai ser destruída nesse processo. Isso existe. Não reconhecer isso é burrice, certo? Toda vez que você faz isso, você pode dizer que existe uma reflexão moral nesse processo de uma responsabilidade de fazer o melhor possível com isso que está sendo feito. Então, nós estamos retirando algo, nós estamos fazendo um processo, nós estamos usando uma máquina, construindo uma máquina, abrindo uma empresa, alguma coisa assim. Então, que isso aqui sirva o maior número de pessoas possível, que isso aqui cause o melhor efeito possível na humanidade. Isso não é nenhuma obrigação, ninguém é obrigado a isso. Mas eu gostaria de conhecer alguém que discorda disso. Não consigo entender como é que alguém discordaria desse argumento, certo? Então, como é que você descobre se isso aqui está sendo usado da melhor maneira possível? E claro, erros podem acontecer aqui ou ali, mas vamos mudar a pergunta talvez um pouquinho. Vamos pensar assim, como é que a gente pode criar um processo, uma lógica, um sistema de incentivos que garante que recursos, que o tempo das pessoas, que o nosso trabalho vai ser melhor empregado para o benefício de toda a humanidade? Qual é esse sistema? Lucro. Porque, voltando para o que eu expliquei lá atrás, se uma troca acontece de uma maneira voluntária, se uma relação humana acontece de uma maneira voluntária, significa que ela está beneficiando os dois lados. Ela pode não ser perfeita, pessoas podem descobrir problemas nela depois, enfim, mas o fato é que naquele momento a escolha foi, eu acho isso aqui bom. O jeito de você quantificar isso, porque por enquanto eu estou falando uma coisa subjetiva, que é, eu prefiro isso do que aquilo, mas eu não consigo dar um número, mas o jeito de você quantificar coisas, essa versus essa, é qual é a lucratividade disso. Uma vez eu estava explicando isso para uma amiga minha, que ela era até meio de esquerda assim, mas ela não entendia muito de política, economia, ela estava fazendo as coisas dela. E eu expliquei da seguinte forma, falei, imagina que você chega num balcão de supermercado, você fala, eu quero esses produtos aqui, eu mereço esses produtos. Naturalmente o caixa ou o atendente ou o dono do mercado pode virar e falar, e o que te possuiu até o conceito de que você merece essas coisas aqui, que você vai chegar, bater na mesa e falar, daqui eu sou o cabão. E daí você bota dinheiro na mesa e fala, eu ganhei esse dinheiro honestamente. Alguém escolheu me dar ele. Isso significa que eu fiz algum bem pra essa pessoa, ou pra várias pessoas. Eu causei algo de positivo na sociedade. Se eu ganhei isso honestamente, né? Não se eu tô recebendo de imposto, ou se eu assaltei alguém comumente, né? Mas eu fiz alguém pra alguém, então, portanto, está provado, sem eu te explicar exatamente o que aconteceu, que de fato eu fiz alguma coisa boa. E o outro cara responde, não, é verdade, não, esse argumento tá bom, então toque as outras coisas e me dá esse dinheiro aqui. Eu vou retirar de você, digamos, eu vou absorver essa sua prova de um benefício social, em troca te dar as coisas que você quer, no montante proporcional a esse benefício que você causou. Isso é lucro. Porque o que acontece em produção? Você vai precisar organizar recursos para produzir alguma coisa. Isso aqui é uma boa ideia ou não? Esse é o problema de por que o comunismo não funciona. Você não tem como calcular isso, se você não tem preços. O que vai funcionar, o que não vai funcionar, o que é desejado, o que não é desejado. Se você fosse tentar erguer as necessidades das pessoas, primeiro que a maior parte delas não ia conseguir nem sequer quantificar isso. Tipo, o que você quer da sua vida e em que proporções? E qual é o nível de qualidade delas que você gostaria? Claro, porque as coisas não vão ser perfeitas, certo? Então, por favor, me faça uma lista de coisas que você quer, com o nível de qualidade e quais delas você prefere em relação à outra, e o quanto você está disposto a fazer outras coisas em troca delas. Você pode, por favor, me dar uma lista? Ninguém ia ser capaz de preencher isso, e agora imagina processar e compilar e processar esses dados. Ia ser maluquice, certo? Quando você coloca preços, você simplesmente está falando preço. Pronto, o que você quer? Preço, qualidade e tal, escolhe. E isso é comunicado ao longo de toda a cadeia de produção. Então, quando eu vou produzir alguma coisa,
eu estou consumindo recursos, eu estou consumindo mão de obra, eu estou contratando pessoas. Então eu estou usando coisas que poderiam participar de outra produção, que podiam fazer outra coisa. Então eu já estou falando, peraí, pessoal, dá aqui na minha mão que eu vou fazer bom. Ok. Vai lá, tenta. Você produz, que leva um tempo, leva um esforço e tudo mais, e você vai vender essas coisas. Se deu lucro, é porque a sociedade está dizendo para você, mandou bem, boa. Isso que você produziu nessa quantidade de qualidade, vendendo aqui desse jeito, curtimos. Mete bala, faz mais. Esse lucro é um sinal social de que aquilo que você fez é uma boa decisão de uso de recursos. É uma boa decisão de como ajudar as pessoas. E por que você está fazendo isso? Pode ser que você se importa com as pessoas, pode ser que você tem um senso moral e tudo mais, pode ser que você está falando, olha, cara, não necessariamente eu me importo exatamente com as bolachas que eu estou produzindo ou com sei lá o que for, mas eu realmente quero ganhar dinheiro para fazer as minhas coisas. Só que o único jeito de eu fazer isso é eu servir todo mundo, ganhar uma puta grana e depois eu vou fazer o que eu quero. Então esse é um sistema que tem os incentivos certos. Se você não tem essa forma de lucro no meio, é literalmente impossível você organizar essa cadeia de produção. É literalmente impossível que pessoas comuniquem as suas vontades e uma atenda a outra para que cada um consiga depois cumprir os seus objetivos. Lucro e mercado são formas de organização social. Sem as duas, é impossível criar uma sociedade que atende as pessoas, uma sociedade que responde às necessidades dos indivíduos. E quando você coloca força no meio, quando você coloca Estado no meio, você está colocando uma organização que, por definição, pode colocar a prioridade dela na frente da sua e te obrigar a participar. E é óbvio que ela não vai funcionar. E você, de novo, você pode perguntar, as coisas de graça. As coisas de graça ainda podem ser serviços ou produtos. Eu posso dar de graça para alguém e cobrar para outro. Eu posso fazer isso por caridade. Eu posso fazer isso a um baixo custo. Só que para eu fazer isso, eu tenho que ter a liberdade de poder tentar. Eu tenho que ter liberdade de cobrar e eu tenho que ter a estrutura, a demanda e não ter o Estado fornecendo a zero uma porcaria que vai me quebrar. Um exemplo disso que eu vivo dando e que eu recomendo para todo mundo, eu acho que esse livro é uma máquina de converter a esquerda, é o livro que eu citei anteriormente, The Beautiful Tree, do James Tooley, A Bela Árvore, que o que ele faz é ir em favelas pelo mundo todo e descobrir que elas fazem escolas privadas com baixíssimo custo, que ensinam crianças pobres, crianças de comunidades pobres, em um nível de qualidade melhor do que as escolas públicas daquela região. E elas fazem isso, via de regra, de maneira clandestina, porque é ilegal que elas existam. Isso é um exemplo muito claro do que eu estou dando aqui. É uma forma de empreender, é uma forma de resolver um problema, elas funcionam, elas existem, é medido, mas ainda assim elas são ilegais. Então aí você vê como o Estado funciona, aquilo que eu falei. Ele proíbe a solução, entrega uma porcaria qualquer e depois fala, pô, se não fosse eu, o que vocês fariam? Enfim, eu também vou recomendar um outro livro do Perry Byland, que é uma introdução sobre economia, que eu quero fazer uma leitura comentada semana que vem sobre ele. Eu vou colocar ele e esse livro do A Bela Árvore na descrição, sugiro a leitura. Por esse vídeo é isso.